Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Paredão. Caminhei de Abamar até Uritiro. Esta citação da 8ª parábola de O Caminho dos Reis parece contradizer Varala e Shimbian, que alegam que a cidade era inacessível a pé. Talvez um caminho tenha sido construído, ou talvez no Adum esteja usando uma metáfora. Os carregadores de pontes não devem sobreviver. A mente de Kaladin estava confusa. Ele sabia que sentia dor, mas, tirando isso, estava flutuando. Era como se sua cabeça estivesse separada do corpo, quicando nas paredes e tetos. Kaladin! Sussurrou uma voz preocupada. Kaladin, por favor, pare de estar machucado. Carregadores de pontes não devem sobreviver. Por que essas palavras o incomodavam tanto? Ele se lembrou do que havia acontecido. De usar a ponte como escudo, de desequilibrar o exército, de estragar a ofensiva. Pai das tempestades, sou um idiota! Kaladin! Era a voz de Sil. Ele se arriscou a abrir os olhos e viu o mundo de cabeça para baixo. O céu se estendendo abaixo dele, a serraria familiar acima. Não, ele estava de cabeça para baixo, pendurado contra a parede do barracão da Ponte 4. O edifício transmutado tinha 4,5 metros de altura no seu ápice, com um telhado levemente inclinado. Kaladin estava amarrado pelas canelas a uma corda, que por sua vez estava fixada em um anel preso ao telhado inclinado. Ele vira isso acontecer com outros carregadores. Um que havia cometido um assassinato no acampamento, outro que fora pego roubando pela 5ª vez. As suas costas estavam contra a parede, de modo que ele estava voltado para leste. Seus braços estavam livres, pendendo ao lado da cabeça, quase tocando o chão. Ele grunhiu mais uma vez, com o corpo todo doendo. Seguindo o treinamento de seu pai, começou a apalpar seu flanco para verificar se havia alguma costela quebrada. Fez cara de dor quando descobriu que várias estavam sensíveis, pelo menos rachadas, provavelmente quebradas. Tateou o ombro também, onde temia que sua clavícula estivesse quebrada. Um dos seus olhos estava inchado. O tempo diria se ele havia sofrido algum dano interno mais sério. Ele esfregou o rosto e flocos de sangue seco se soltaram e flutuaram até o chão. Corte na cabeça, nariz ensanguentado, lábio rachado. Sil pousou no seu peito, pés plantados no seu externo, apertando as mãos. Kaladin! Estou vivo, ele murmurou, as palavras saindo arrastadas pelo seu lábio inchado. O que aconteceu? Você foi surrado por aqueles soldados, disse ela, parecendo diminuir. Eu me vinguei deles. Fiz um deles tropeçar 3 vezes hoje. Ela parecia preocupada. Ele se pegou sorrindo,
Quanto tempo um homem poderia ficar pendurado assim, com o sangue indo para a cabeça? Houve muita gritaria, Disse Sil, baixinho. Acho que vários homens foram rebaixados. Aquele soldado, Lamaril, ele O quê? foi executado. Falou Sil, ainda mais baixo. O próprio Grão-Príncipe Sadeas cuidou disso. Na hora em que o exército voltou do platô, ele disse que a responsabilidade final caía sobre os olhos claros. Lamaril ficou gritando que você prometeu absolvê-lo e que Gaz devia ser punido no lugar dele. Kaladin deu um sorriso triste. Ele não devia ter me surrado até que eu perdesse os sentidos. E Gaz? Continua no mesmo posto. Não sei porquê. Direito de responsabilidade. Em um desastre como esse, os olhos claros devem assumir a maior parte da culpa. Eles gostam de mostrar obediência em velhos preceitos como esse, quando é conveniente. Porque ainda estou vivo? Parece que para dar exemplo, Respondeu Sil, envolvendo-se com seus braços translúcidos. Kaladin, estou com frio. Você sente a temperatura? Perguntou Kaladin, tossindo. Geralmente, não. Agora sinto. Não entendo. Eu não gosto disso. Vai ficar tudo bem. Você não deveria mentir. Às vezes não há problema em mentir, Sil. E agora é uma dessas vezes? Ele piscou, tentando ignorar suas feridas, a pressão na cabeça, tentando clarear sua mente. Falhou em todas as tentativas. Sim, sussurrou. Acho que entendo. Então, disse Kaladin, recostando a cabeça, a ponta do seu osso parietal tocando a parede. Eu serei julgado pela grande tormenta. Eles vão deixar a tempestade me matar. Pendurado ali, Kaladin seria exposto diretamente aos ventos e a tudo que ele jogassem contra seu corpo. Sendo prudente e agindo de modo correto, era possível sobreviver exposto a uma grande tormenta, embora fosse uma experiência miserável. Kaladin fizera isso em várias ocasiões, agachado, se abrigando a sotavento de uma formação rochosa, mas pendendo de uma parede e voltado diretamente para a direção das tempestades. Ele seria cortado em pedacinhos e esmagado pelas pedras. Eu já volto, Disse Sil, pulando do seu peito na forma de uma pedra, então se transformando em folhas sopradas pelo vento junto ao chão, flutuando para longe, para a direita. A serraria estava vazia. Kaladin sentia o aroma do ar gélido e límpido. A terra se preparando para uma grande tormenta. A bonança, como era chamada, quando o vento se detinha, o ar esfriava, a pressão caía e a umidade se elevava imediatamente antes de uma tempestade. Alguns segundos depois, a cabeça de rocha surgiu da esquina, com Sil no seu ombro. Ele se esgueirou até Kaladin, seguido nervosamente por Teft. Eles foram alcançados por Moash, apesar dos protestos sobre não confiar em Kaladin. Ele parecia quase tão preocupado quanto os outros dois. Fidalgote? Chamou Moash. Você está acordado? Estou consciente, respondeu Kaladin, a voz rouca. Todos voltaram bem da batalha? Todos os nossos homens, com certeza, Disse Teft, coçando a barba.
mas perdemos a batalha. Foi um desastre. Mais de 200 carregadores mortos. Só sobraram suficientes para carregar 11 pontes. 200 homens, Pensou Kaladin. isso é minha culpa. Eu protegi os meus ao custo dos outros. Fui apressado demais. Carregadores de pontes não devem sobreviver. Há alguma verdade nisso? Ele não poderia perguntar a Lamaril, Mas aquele homem teve o destino merecido. Se Kaladin pudesse escolher, aquele seria o fim de todos os Olhos Claros, incluindo o rei. Nós queremos dizer uma coisa, declarou Rocha. da parte de todos os homens. A maioria não quis sair. A Grande Tormenta está vindo e está tudo bem. Sussurrou Kaladin. Teft cutucou Rocha para que continuasse. Bem, é isso. Nós vamos nos lembrar de você. A Ponte 4. Nós não vamos voltar a ser como antes. Pode ser que todos nós acabemos morrendo, mas vamos ensinar aos novos. Fogueiras de noite, riso, vida. Vamos fazer disso uma tradição. Por você. Rocha e Teft sabiam sobre a erva botão. Eles poderiam continuar ganhando dinheiro extra para pagar pelas coisas. Você fez isso por nós, acrescentou Moash. Nós teríamos morrido naquele campo. Talvez tantos quanto morreram nas outras equipes. Desse modo, só vamos perder um. Eu digo que o que eles estão fazendo não está certo, Falou Teft com a cara fechada. Conversamos sobre cortar essa corda. Não, disse Kaladin. Isso só faria que vocês sofressem uma punição similar. Os três homens se entreolharam. Aparentemente, haviam chegado à mesma conclusão. O que foi que Sadeias disse? Perguntou Kaladin. Sobre mim? Que ele compreendia um carregador de pontes querer salvar a própria vida, respondeu Teft. Mesmo às custas dos outros. Ele chamou você de covarde egoísta, mas agiu como se não desse para esperar mais que isso. Ele diz que está deixando o pai das tempestades te julgar, acrescentou Moash. Gezerezé, rei dos arautos, diz que se você merecer viver, você vai... Ele se calou. Sabia tão bem quanto os outros que homens desprotegidos não sobreviviam a grandes tormentas, não pendurados daquele jeito. Quero que vocês três façam algo para mim, disse Kaladin, fechando os olhos contra o sangue que escorria pelo seu rosto, caindo do lábio, cuja ferida abria ao falar. Qualquer coisa, Kaladin, garantiu Rocha. Quero que vocês voltem ao barracão e digam aos homens para sair depois da tempestade. Diga a eles para me procurarem aqui amarrado. Diga que vou abrir meus olhos e olhar de volta para eles. E que então eles vão saber que eu sobrevivi. Os três carregadores fizeram silêncio. Sim, claro, Kaladin, disse Teft. Faremos isso. Diga a eles, continuou Kaladin, a voz mais firme, que isso não termina aqui. Diga a eles que eu escolhi não tirar minha própria vida e que, portanto, nem pela danação vou entregá-la às Sadeias. Rocha sorriu, um dos seus sorrisos largos. Pelo Ulitekanake, Kaladin, quase acredito que você vai conseguir. Aqui, disse Teft, dando-lhe alguma coisa. Para dar sorte. Kaladin pegou o objeto com uma mão fraca e manchada de sangue. Era uma esfera, um marco celeste inteiro. Estava fosca,
sua luz das tempestades esgotada. Leve uma esfera com você na tempestade e pelo menos terá luz para enxergar, dizia o velho ditado. Foi tudo que conseguimos salvar da sua bolsa, disse Taft. Gás e Lamaril ficaram com o resto. Nós reclamamos, mas o que podíamos fazer? Obrigado, disse Kaladin. Moashi e Rocha recuaram para a segurança do barracão, Seal deixando o ombro de Rocha para ficar com Kaladin. Taft também se demorou, como se estivesse considerando passar a tempestade com Kaladin. Mas por fim sacudiu a cabeça, murmurando, e juntou-se aos outros. Kaladin pensou ter ouvido o homem chamar a si mesmo de covarde. A porta do barracão fechou. Kaladin passou o dedo pela lisa esfera de vidro. O céu estava escurecendo, e não só porque o sol estava se pondo. As trevas se aglomeravam. A grande tormenta. Seal caminhou pela parede. Então se sentou ali, olhando para ele. Sua face minúscula, muito séria. Você disse a eles que vai sobreviver. O que acontece se não sobreviver? A cabeça de Kaladin pulsava com seu batimento cardíaco. Minha mãe sentiria vergonha se soubesse como deixei os soldados me ensinarem rapidinho a jogar. Na primeira noite no exército de Amaran, eles já me botaram para apostar esferas. Kaladin, disse Seal. Desculpe, disse ele, balançando a cabeça. O que você disse me lembrou daquela noite. Há um termo no jogo, sabe? Entrar com tudo. É como chamam quando você coloca todo o seu dinheiro em uma aposta. Não entendi. Eu estou apostando tudo a longo prazo, sussurrou Kaladin. Se eu morrer, então eles vão sair, balançar as cabeças e dizer que sabiam que isso ia acontecer. Mas se eu viver, eles vão lembrar. Isso vai dar esperanças a eles. Podem ver isso como um milagre. Seal ficou em silêncio por um momento. Você quer ser um milagre? Não, sussurrou Kaladin. Mas para eles, eu serei. Era uma esperança estúpida e desesperada. O horizonte ocidental, invertido na sua visão, estava escurecendo. Daquela perspectiva, a tempestade era como a sombra de uma enorme esfera se arrastando pelo chão. Ele sentia a confusão perturbadora de alguém que havia sido atingido com força na cabeça. Concussão. Esse era o nome. Ele estava com dificuldade para pensar, mas não queria ficar inconsciente. Ele queria olhar de frente à grande tormenta, ainda que ela o apavorasse. Sentiu o mesmo pânico que vivenciou ao olhar para o abismo escuro, quando quase se matara. Era o medo do que não podia ver, do que não podia saber. O paredão se aproximou. A cortina visível de chuva e vento no início de uma grande tormenta. Era uma onda massiva de água, terra e rochas, com centenas de metros de altura, milhares e milhares de esprenos de vento zunindo à frente. Em batalha, ele sempre fora capaz de lutar até alcançar a segurança, usando sua habilidade com a lança. Quando pisara na beira do abismo, houvera uma linha de retirada. Daquela vez, não havia nada. Não havia como lutar ou evitar aquela fera negra. Aquela sombra cobrindo todo o horizonte, mergulhando o mundo em uma noite prematura. A borda ocidental da cratera que compunha o acampamento de guerra havia sido erodida, e o barracão da Ponte 4
Era o primeiro da sua fileira. Não havia nada entre ele e as planícies. Nada entre ele e a tempestade. Fitando aquela onda feroz, vociferante e avassaladora, composta por água e destroços levados pelo vento, Kaladin sentiu-se assistindo o fim do mundo cair sobre ele. Respirou fundo, a dor nas costelas esquecida, enquanto o paredão cruzava a serraria em um lampejo e o atingia. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.